Olá, queridos professores! Vamos dar continuidade ao nosso programa de formação Ler e Contar Histórias na Educação Infantil. No nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre a importância da leitura e da contação de histórias no desenvolvimento da criança. No nosso segundo encontro, nós trouxemos para a cena o debate sobre os critérios para selecionar boas histórias para ler ou para contar aos pequenos. E nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre os contos de fadas e os seus significados simbólicos e mais profundos para os nossos pequenos. E para começarmos a falar de conto de fadas, nós vamos justamente para o conceito do que seja um conto de fadas. Gênero que há muito tempo está entre nós. O conto de fadas sofre e sofreu já ao longo do tempo muito preconceito. Mas o que é um conto de fadas? Por que algumas crianças percebem que na história que a professora leu ou contou, embora pertença à categoria contos de fadas, não tem a presença da fada? Profe, por que Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas se nem tem fada? É verdade que João e Maria também é um conto de fadas? Como, se nem tem fada? E é claro que as nossas crianças estão cobertas de razão. Afinal de contas, muitos contos chamados contos de fadas não apresentam a famosa menina que tem em suas mãos uma varinha de condão e realiza os desejos. Essa expressão contos de fadas indica uma categoria, um gênero textual, que tem na palavra fada um caminho para pensarmos sobre o seu significado. Afinal de contas, fada vem do latim fatum, que significa destino, mudança de vida. Por isso, queridos professores, toda vez que nós estamos diante de um conto de fadas, nós não estamos diante de uma obra que necessariamente tem de ter uma fadinha com uma varinha de condão, mas nós estamos diante de um texto que apresenta uma mudança de destino, uma mudança de vida dos seus personagens, em especial os protagonistas, por isso chamados contos de fadas, ou seja, contos de mudança, contos de destino. Dessa forma, nós vemos que Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não apresenta lá na sua narrativa uma fada. Todavia, é um conto de fadas, porque quando esta encontra-se na floresta com o lobo mau, o que acontece com ela? Muda completamente a sua vida. Ela nunca mais será a mesma. Do mesmo modo que João e Maria, como as crianças perguntaram, ao entrar na floresta, no encontro com a fada, não vai ter essa mocinha, nem a varinha de condão que vão ajudá-los. Mas uma vez dentro da floresta, eles vão mudar completamente a sua vida, o seu destino. E mais do que isso, eles vão mudar a forma como eles percebem o mundo. Essa é a grande questão dos contos de fadas, uma mudança de perspectiva, um amadurecimento. Por isso que nós dizemos que existem algumas características comuns a quase todos esses contos de fadas. Vamos ver quais são? Praticamente todos eles partem de uma dada realidade. Há uma descrição necessária da realidade desses personagens. Em seguida, a apresentação de um conflito ou de um obstáculo que deve ser solucionado por esses personagens. Em seguida, basicamente todos eles vão para o mundo da fantasia. Acontece alguma coisa surreal, algo que nem sempre é possível de ser explicado pelo nosso racional, mas esses personagens entram no mundo da fantasia. Lá, nessa jornada, ou seja, nessa caminhada, nessa busca pela resolução, eles cometem aí uma série de descobertas e, claro, resolvem os seus conflitos. Na sequência, voltam para a realidade, agora com o conflito resolvido e, certamente, transformados pela sua jornada. Então nós podemos dizer que tem uma realidade, conflito, mundo da fantasia, resolução do conflito e volta para a realidade. Nessa volta,
ninguém é mais o mesmo. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, quando volta de sua jornada que passou pela barriga do lobo, ela vai começar a olhar para quem está na floresta de um jeito bastante diferente e talvez muito perto daquilo que a mãe tinha lhe avisado. Da mesma forma, João e Maria voltam para a casa do pai, mas eles voltam completamente transformados. Talvez mais atentos a casas ou qualquer coisa que alguém na floresta lhes convide ou lhes apeteça conhecer. Essa é, queridos professores, a grande função dos contos de fadas, uma função simbólica. Ao que parece, essa questão é uma das primordiais no trabalho com a educação infantil e os contos de fadas, porque é como se nós entregássemos para a criança, via simbologia, via metáfora, um mapa e algumas ferramentas para ela viver na vida. Ou seja, é como se ao entrar nessa floresta, nós entregássemos o mapa e as ferramentas de como se comportam os personagens que estão nessa floresta, entendendo a floresta como uma simbologia da vida. E este mapeamento, ou seja, tem aqui a casa da bruxa, tem ali a casa dos três porquinhos, tem aqui a casa da Branca de Neve, parece que todos os personagens estão dentro dessa floresta e ela é uma simbologia da vida. Então, ao contar contos de fadas, nós entregamos para a criança um mapeamento de alguns conflitos, alguns obstáculos, alguns processos de superação pela qual nós passamos em nossa existência. E algumas ferramentas, ou seja, algumas possibilidades de olhar para esses conflitos, de olhar para este universo. Esses contos de fadas há séculos nos acompanham. Eles passaram por grandes catástrofes, passaram por todo o feudalismo, sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, à Segunda e a tantas e tantas epidemias e problemas que o mundo tem. No entanto, eles continuam vivos. E por que vivem? Porque eles tratam da condição humana. Nós podemos dizer que eles são verdadeiras obras de arte. E uma das obras de arte mais acessíveis para qualquer pessoa, para qualquer população, de toda e qualquer idade. O Bruno Bettelheim, que é um dos grandes escritores sobre a psicanálise dos contos de fadas, talvez um dos pioneiros a pensar o papel do conto de fadas na vida das crianças, afirmou que o conto de fadas não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se não fosse, primeiro e antes de tudo, uma obra de arte. Então aqui eu e vocês temos um grande trunfo nas mãos, sem precisar recorrer a livros, aos museus, sem precisar recorrer a uma galeria de arte, ao cinema. Nós temos dentro de nós histórias que são verdadeiras obras de artes e que nós podemos narrá-las à vontade para as nossas crianças da educação infantil, porque elas constituem um tesouro cultural, etnográfico, simbólico, linguístico de todos os povos, como uma herança de todos os povos. Esses contos de fadas têm um papel fundamental também no que diz respeito ao procedimento ético. Exatamente. Ao final de contas, quando nós vemos, por exemplo, a figura da bruxa e da fada, nós estamos diante de uma questão ética no sentido de fazer aquilo que a bruxa faz, perseguir as coisas que a bruxa diz, é fazer mal a alguém, é tirar a vida de alguém, é importunar o outro. Ao modo que seguir as coisas, de modo como a fada faz, é seguir o caminho do bem, é auxiliar os outros a conquistar os seus objetivos, é ser prestativo, é ser empático, como se diz nesse momento, que é eu me colocar no lugar do outro. Então, de novo, esses contos de fadas, eles apresentam toda essa ambientação que é livre de tempo e de espaço, porque vejam, esses contos eles começam notadamente com "era uma vez" e eles terminam com a célebre expressão "e viveram felizes para sempre". Tem até professor que não gosta disso e diz: professor Kleber, essa coisa de "era uma vez" é muito ultrapassada. Essa coisa de "viveram felizes para sempre" não está com nada, porque nem todo mundo vive para sempre.
tampouco as pessoas vivem felizes. Mas, professores, lembrem-se de algo importante. Nós estamos no trabalho com educação infantil. Faz pouco tempo que essas crianças estão pelo mundo e compreendendo o que seja esse lugar. Então pode ser ultrapassado, batido para nós que somos adultos, mas a criança é o primeiro contato que ela está tendo com os grandes questionamentos humanos. É a primeira vez que elas estão questionando a sua própria condição, seus medos, seus dramas, seus conflitos, seus conteúdos internos. Portanto, quando eu abro o portal mágico e digo, era uma vez, eu estou falando do verbo ser, o verbo mais importante de qualquer idioma, o verbo to be, verbo être, verbo être. Todos os idiomas têm o verbo ser como seu verbo essencial, ou seja, aquilo que diz o que nós somos, diz quem nós somos, começa com era uma vez, mas no pretérito imperfeito. Ou seja, era uma vez é passado, mas nós não sabemos exatamente em que lugar do passado isso ficou, porque é aberto no tempo. Era uma vez. Sabemos que aconteceu porque está no passado. Sabemos que aconteceu porque o verbo ser, algo que efetivamente existe, mas está no passado. Agora observem que ele também termina de uma forma linda e aberta. E viveram felizes para sempre. Quer dizer que viveram. Quer dizer que tem aí vida, é o verbo viver, é o verbo que nós mais desejamos, estar vivos. E viveram felizes. Então nós temos aqui a forma como eles viveram. Eles viveram como? Viveram felizes. E mais do que isso, gente, viveram felizes para sempre. É aberto de novo no tempo. Se não tem tempo para trás no passado, também não tem tempo para ser feliz no futuro. É ad eternum. É para sempre. Como viveram? Felizes. Quanto tempo viveram felizes? Para sempre. Então é como se o conto de fadas fosse um acalanto. Do mesmo jeito que a mamãe nos tomava no colo e nos embalava com aquelas canções infantis, o conto de fadas é um acalanto para a vida. Ele diz que sim, que existem na floresta da vida, nessa metáfora, nessa simbologia, tem o algoz, tem o lobo querendo nos dizimar. É verdade que nessa floresta tem a bruxa escondida numa casa de doces que quer nos enganar, mas também é verdade que existe a possibilidade de nós superarmos esses obstáculos, de nós conseguirmos ser melhor do que tudo isso e resolver o conflito. E quem sabe, ser feliz para sempre. Nós adultos sabemos que a felicidade é momentânea e para sempre, basicamente, não existe, a não ser nas nossas crenças, nas nossas utopias, nos nossos desejos de viver a eternidade. Mas para a criança, quando ela escuta e viveram felizes para sempre, é como se fosse um sinal de que sim, vale a pena ser bom, vale a pena ser do bem, vale a pena lutar para nós superarmos todos os nossos obstáculos, vale a pena. Vale a pena a gente lutar contra aquele lobo, vale a pena nós lutarmos contra aquela bruxa da casa de chocolate, porque no final há uma recompensa. Eis o motivo pelos quais esses contos continuam cada vez mais ganhando espaço. Vejam, como eu falei, eles passaram por guerras, por catástrofes, veio a era do cinema, da televisão, da internet, e hoje nós vemos os mesmos contos serem filmados pelos estúdios Disney, pelos outros estúdios famosos que nós temos, ou escritos nos livros de literatura, revisitados, contados de outros jeitos, mais modernosos, em que as princesas são modernas. No entanto, mesmo os contos mais modernos, mais contemporâneos, eles ainda partem do clássico conto de fadas. Partem dos contos clássicos destinados às crianças. E nós, professores da educação infantil, temos essa possibilidade de entregarmos para as crianças esse tesouro, que, como eu falei, é cultural porque mostra um determinado momento de como viviam essas pessoas. É linguístico porque mostra a forma como se conta, a narrativa, como esse idioma é contado. Ele é filosófico porque ele questiona uma série de possibilidades.
ele é estético, ele é, enfim, um tesouro completo, porque ele mostra um tempo e um espaço que nós não vivemos, mas que a qualquer momento, como num passe de mágica, como se pudéssemos dizer a palavra mágica, era uma vez, e os olhinhos das nossas crianças e o coração deles está preparado para receber essas narrativas. Algumas questões ainda no trabalho com os contos de fadas são fundamentais e são questionamentos trazidos pela maior parte dos pais e até de alguns professores. Mas por que nos contos de fadas todas as mães morrem? E é recomendado contar histórias de bruxas para as crianças? Essas questões são fundamentais e precisamos refletir sobre elas levando em conta cada contexto. É claro que existiam muitas madrastas nas histórias, afinal de contas, muitas vezes na hora do parto, as mães morriam e cabia às madrastas o papel de cuidar dessas crianças. Era dado a possibilidade do homem casar-se novamente para que a madrasta, nesse caso, pudessem fazer a continuidade da criação dos filhos. Mas também existe outro aspecto relevante. Muitas histórias tinham sim a mãe como personagem. No caso do João e Maria, por exemplo, quem abandona as crianças na floresta é a mãe e o pai, e não a madrasta. No caso da Branca de Neve, quem rivaliza a beleza com a personagem Branca de Neve não é a madrasta, e sim a mãe, nos textos originais que eram contados na Europa. Todavia, quando os irmãos Grimm, os primeiros que coletaram essas histórias e colocaram nos livros, fizeram o seu registro, as histórias começaram a fazer muito sucesso e não ficava bem. Dentro do cristianismo, os autores colocarem a mãe como abandonando as crianças ou rivalizando beleza com as meninas. Embora os povos, as pessoas que contassem essas histórias, narravam dessa forma, mas eles substituíram a mãe pela madrasta. Por isso que muitas vezes, logo no primeiro parágrafo, nós tomamos conhecimento que sim, que essa criança tinha uma mãe que acabou de falecer. Eis que a madrasta, e a partir daí as histórias continuam. Agora vocês já sabem, algumas histórias apresentavam, evidentemente, a figura da madrasta. Outras tinham a figura da mãe, mas por conta do cristianismo, essas histórias foram proibidas. Não assim diretamente, abruptamente, mas os irmãos Grimm foram convidados a mudar um pouco essa história porque não ficava bem dentro do cristianismo esse comportamento nas mães. Com relação à presença da bruxa, é muito importante entendê-las também como uma metáfora, ou seja, como uma simbologia. Afinal de contas, a bruxa representa tudo aquilo que é antiético, que é imoral, que é falta de valor, que não é humano. E a fada representa o seu revés. Portanto, enquanto as crianças estão torcendo pela fada e desejando que a bruxa pague pelos seus erros, é como se eticamente elas estivessem torcendo por aquilo que é o correto, por aquilo que é humano, por aquilo que é justo. Por isso que eu sempre digo que a bruxa é o primeiro procedimento de ética que as crianças, nossas da educação infantil, até os bebês já começam a perceber, né? Do mesmo jeito o lobo mau. O lobo mau representa tudo aquilo que aniquila a vida, tudo aquilo que é contrário à vida, tudo aquilo que faz mal. Portanto, os nossos bebezinhos já falam, ó, o lobo. E os nossos pequenos, educação infantil, as nossas crianças já reconhecem de cara quando o lobo mau está mentindo, quando o lobo mau vai fazer algo de errado com algum de seus personagens. E eles torcem para que o lobo seja punido. De novo, é um elemento de ética. De novo, a importância dos contos de fadas, sempre representando um momento histórico, se nós quisermos pegar uma abordagem histórica, antropológica, mas também representando uma abordagem psíquica ou uma abordagem simbólica, se nós quisermos entrar no campo
da metáfora, no campo da simbologia, que é extremamente importante para as crianças, eu afirmo isso. Essas narrativas têm origem popular e eram contadas de geração através de geração via oralidade. E elas ganharam escrita através da pena do francês Charles Perrault, que registrou-as no ano de 1697 num livro que ele chamou Contos de Mamãe Gansa. E colocou esse nome no livro Mamãe Gansa justamente como uma homenagem às comadres, às senhoras contadoras de histórias, às pessoas do populacho, a quem ele faz justa homenagem e eram as verdadeiras autoras desses contos. Mais tarde, em 1812, agora na Alemanha, os irmãos Grimm fizeram um segundo registro das mesmas histórias. Ampliaram em muito o pequeno repertório feito por Perrault e trouxeram à luz novas narrativas. Mas de verdade, essas histórias ganharam notoriedade foi com o cinema através de Walt Disney. Os longa-metragens, as primeiras animações de Walt Disney foram adaptações desses clássicos contos de fadas. O primeiro e mais famoso deles foi no ano de 1937, com o Branca de Neve e os Sete Anões. E em 1959, Walt Disney apresentou ao mundo a obra Malévola, um revisitamento, ou seja, uma releitura da obra A Bela Adormecida no Bosque, de Charles Perrault. O Walt Disney foi o responsável por revitalizar esses contos, dar novas versões, arejar um pouco mais essas histórias. Porém, é muito importante que nós, professores, tenhamos sempre em conta que tudo que o Walt Disney fez foram adaptações das versões e que nós devemos recorrer sempre que precisarmos tirar algumas dúvidas sobre essas narrativas aos livros de Charles Perrault e às obras dos irmãos Grimm. Mas a trajetória de Walt Disney é muito bonita e nos traz essa importante convivência com esses contos. Então aqui nós temos uma trajetória incrível quando nós pensamos nesses contos de fadas. Lembrando que primeiro eles circulavam entre a população na oralidade, depois tiveram em 1797 e 1812 o seu registro escrito e por fim circularam através das animações de Walt Disney. Vale lembrar que todos esses contos continuam até hoje fazendo muito sucesso em novas versões, em versões mais sofisticadas, em 3D, totalmente atualizadas e com muitos efeitos especiais. E esses contos continuam presentes até os dias de hoje no cinema, na televisão, nos quadrinhos, na Netflix. Ou seja, são contos universais. E por que esses contos são universais? Porque, basicamente, eles trabalham com as grandes questões nossas, com aquilo que nós chamamos de condição humana. Os nossos conflitos, os nossos dramas, os nossos medos, os nossos desejos. E por isso que eles fazem tanto sucesso. Porque nenhum tipo de narrativa consegue dar tanta vez e tanta voz aos grandes dilemas da humanidade. E eu convido vocês a conhecer com mais profundidade os contos de fadas e a realizar projetos com as crianças que visem conhecer um pouco de quem nós somos, dos grandes dramas e dilemas da humanidade, que eles possam perceber que a vida é feita sim de conflitos e de muitas mudanças e que essas mudanças são capazes de transformar quem nós somos e a nossa visão sobre o mundo. Os contos de fadas podem oferecer simbolicamente, via ludicidade, uma nova forma de ver a realidade, de ver quem nós somos, quem o outro é e quem sabe, juntos, construir um mundo possível. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!